Olá, crianças! Eu sou a tia Roberta e nós vamos dar continuidade ao nosso curso Investigadores da Bíblia. Você já pegou o seu livrinho? Que bom! Se você não pegou, não se preocupe. Há 4 maneiras de você adquirir o curso Investigadores da Bíblia. Pelo site, pelo e-mail, pelo WhatsApp ou até mesmo por carta. Você pode escrever para o curso Fonte de Luz e você vai adquirir o curso Investigadores da Bíblia. Nós já vimos 3 lições. As 2 primeiras falando sobre Deus, a terceira sobre a sua criação, que ele criou tudo perfeito e maravilhoso e nós somos a melhor parte da criação de Deus. E hoje nós vamos investigar quem é o nosso inimigo. 4ª lição do curso Investigadores da Bíblia. Você não tem inimigo? Muito bem. Mas, se você é uma criança que já aceitou Jesus como seu Salvador, se você é uma criança que já pediu perdão a Deus dos seus pecados, pode ter certeza que você tem um inimigo. É verdade, um inimigo de Deus. Quem é este inimigo? Vamos investigar hoje. Na terceira lição, nós vimos que Deus criou tudo perfeito e maravilhoso. E aí você pergunta, se Deus fez tudo perfeito e maravilhoso, por que existe tanta coisa ruim? Adão e Eva eram muito felizes, mas agora muitas coisas não são bonitas. Há mentira, roubo, ódio e guerras no mundo. Também há doenças, tristezas e morte, de maneira que as pessoas estão quase sempre infelizes. Como isto aconteceu? Um inimigo trouxe o pecado para o mundo. O pecado arruinou o mundo maravilhoso de Deus. Como isto aconteceu, crianças? Vamos investigar hoje. Quem é este inimigo que trouxe o pecado para o mundo? O seu nome é Satanás. Não pode falar nesse nome, tem medo. Não se preocupa, crianças. Não precisa fazer esse alarme todo. Sabe por quê? Não precisamos ter medo porque nós temos Deus no nosso coração. Mas nós precisamos vencer o inimigo de Deus. Para vencê-lo, precisamos conhecê-lo. Então, não precisamos ter este medo, certo? Então, vamos dar continuidade. O seu nome é Satanás e ele também é conhecido como o diabo. Ele odeia a Deus e odeia também a todos nós. Como foi que Satanás apareceu? Nós aprendemos na Bíblia que Satanás era um lindo anjo. Seu nome era Lúcifer. Lúcifer era o mais inteligente, o mais belo, o mais poderoso anjo que Deus criou. Aparentemente, ele ocupava uma posição mais alta que os outros anjos. Por um período de tempo, depois de ter sido criado, Lúcifer amava e obedecia a Deus perfeitamente. Mas veio o dia quando Lúcifer pecou contra Deus. Lúcifer decidiu que ninguém era mais bonito, mais sábio e mais poderoso do que ele. De maneira que ele mesmo resolveu ser igual a Deus. Ele se rebelou contra Deus, seu Criador, e disse em seu coração: olha só, crianças, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14:13. Crianças, alguém pode ser igual a Deus? Pode ser melhor do que Deus? De maneira alguma. Mas Lúcifer se achou melhor do que Deus e decidiu em seu coração se rebelar contra Deus. O coração de Lúcifer mudou. Uma grande mudança aconteceu no coração de Lúcifer quando ele pecou contra Deus. Antes disso, ele amava e obedecia a Deus, mas daquele dia em diante, ele passou a amar a si mesmo e a fazer a sua própria vontade. Quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para nós mesmos, nossa, como eu sou linda e maravilhosa, como eu sou inteligente, eu sou o menino mais inteligente da sala. Quando nós nos comportamos dessa maneira, estamos agindo igual a Lúcifer. É verdade, crianças.
Quando nós fazemos a nossa vontade e não a de Deus, estamos desobedecendo a Deus e estamos obedecendo ao inimigo de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer quem é este inimigo de Deus para vencê-lo, certo? Então, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, seu nome foi mudado para Satanás. Satanás foi o primeiro anjo a se rebelar contra Deus, mas outros anjos o seguiram em sua rebelião contra Deus. Estes anjos são chamados anjos caídos ou demônios. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus são chamados de santos anjos. Existem hoje dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Existe uma guerra espiritual que nós não conseguimos ver, mas nós, filhos de Deus, estamos batalhando dia após dia para vencer o inimigo. Como nós podemos fazer isso? Então, precisamos primeiro conhecer o inimigo para poder vencê-lo, certo? Então, Satanás e seus anjos caídos foram expulsos do céu, mas eles estabeleceram um reino para lutar contra Deus e seu reino. Desde então, dois reinos foram estabelecidos no universo, o reino de Satanás e o reino de Deus. Satanás, então, não podendo vencer a Deus, não podendo ser igual a Deus, ele tentou destruir a melhor parte da criação de Deus. Quem é a melhor parte da criação de Deus? Somos nós. Por quê? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e podemos nos relacionar com Deus. Então, por Satanás odiar a Deus, ele decidiu fazer com que Adão e Eva também desobedecessem a Deus. Ele quis torná-los rebeldes contra Deus, exatamente do mesmo jeito que ele tinha sido. Mas como Satanás poderia fazer Adão e Eva desobedecerem ao seu Criador? O único jeito foi enganar. Enganar alguém significa fazer uma armadilha ou iludir a pessoa contando-lhe uma mentira que pareça ser uma verdade. Satanás engana as pessoas levando-as a pecar. Ele mente para elas, levando-as a fazer coisas erradas e a desobedecerem a Deus. Foi exatamente isso que ele fez no jardim do Éden. Satanás apareceu para Eva disfarçado numa serpente. Ele disse para Eva, vamos ver aqui, Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, 1b. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, crianças. Satanás aqui tentando colocar dúvidas na cabeça de Eva, enganando a Eva. E ele fez isso lançando uma pergunta para Eva. É assim o que foi mesmo que ele disse para Eva, né? Então, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. Cuidado, crianças. Muitas pessoas podem nos enganar fazendo perguntas, tentando demonstrar que está interessado, né, em ser bonzinho. E olha só a resposta de Eva, certo? Eva então respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Eva respondeu o que Deus tinha dito. Presta atenção, crianças. A serpente, né, que era Satanás, começou a colocar dúvidas na cabeça de Eva. Eva sabia da verdade, conhecia a verdade. Mas veja só o que Satanás fez, enganando Eva. Satanás, então, contou uma mentira para enganar Eva. Gênesis 3, do 4 ao 5.
É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal. Crianças, o que foi que ele fez? Ele tentou mudar o que Deus tinha feito, o que Deus tinha dito para Eva e Adão, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: se comeres, certamente morrerás. E então Satanás enganou Eva, dizendo que não, que conversa é essa? Vocês não vão morrer, não. Pelo contrário, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Olha só que maldade, né? O que foi que ele fez? A mesma coisa que aconteceu no céu. Ele queria ser igual a Deus. Ele foi expulso do céu. Ele quis que as pessoas também pensassem que poderia ser igual a Deus. Foi isso que ele fez com Eva, enganando-a, né? Dizendo: conversa que você vai morrer, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Decidiu. Foi uma decisão de Eva. Desobedecer. Ah, já que eu não vou morrer, então eu vou ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi uma decisão de Eva. Deus, quando nos criou, ele nos fez livre de escolha. Você pode escolher obedecer o papai e a mamãe ou não. Quando nós desobedecemos o papai e a mamãe, somos disciplinados, sofremos as consequências. Vem a tristeza e vem a dor. A mesma coisa com Deus. Adão e Eva eram livres e eles escolheram desobedecer a Deus. E foi assim que o pecado entrou no mundo, pela desobediência de Adão e Eva. Eva não devia ter acreditado nas mentiras de Satanás, mas ela acreditou. Então, Eva tomou do fruto e também deu até o seu marido, né? A Adão. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Adão não devia ter comido, pois ele sabia que Deus os havia proibido de comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas ele escolheu desobedecer a Deus. Adão e Eva, agora, tinham pecado em seus corações. Eles se tornaram pecadores daquele momento em diante. Quando Deus desceu à tardinha para andar e conversar com eles, eles estavam com medo de Deus, porque eles sabiam que eu tinha desobedecido. O pecado, crianças, é uma coisa terrível. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles tiveram de deixar o lindo, maravilhoso jardim do Éden, onde eles viviam e onde Deus andava e falava com eles. Mas Deus não os abandonou. Deus não deixou de amá-los. Esta é a consequência do pecado, um distanciamento de Deus. Deus não permitiu que Adão e Eva ficassem naquele jardim no pecado. Por quê? Porque lá havia também outra árvore, a árvore da vida. Se eles comessem do fruto, eles viveriam eternamente no pecado e distante de Deus eternamente. Por isso, Deus os expulsou do jardim, colocou anjos com espada flamejante para que ninguém tocasse no fruto da árvore da vida em pecado. Então, Deus não deixou de amá-lo. Quando o papai e a mamãe corrigem você, criança, eles não estão deixando de te amar. Pelo contrário, eles te amam tanto que quer que você aprenda a fazer o que é correto, certo? Deus prometeu que iria enviar um Salvador. Nas próximas lições dos investigadores da Bíblia, às 5 e às 6, nós vamos conhecer quem é este Salvador, certo? Bom, Satanás é um grande enganador. Até hoje ele faz isso. Ele não parou só quando enganou Adão e Eva. Ele tenta enganar as pessoas até hoje. Engana as crianças, os jovens, os adultos. Engana os jovens dizendo: ah, você quer ser feliz? Não, experimente drogas, né? Beba álcool, né? Bebidas alcoólicas, né? É bom, você vai ficar feliz. Mentira, isso é uma mentira. Isso vai destruir o seu corpo,
certo? Engana as crianças, né? Usa os coleguinhas. Seu papai e mamãe não tá em casa, você pode assistir qualquer coisa na internet, você pode ver qualquer coisa na internet. Mentira, você não pode ver qualquer coisa na internet, é perigoso, crianças, né? Nós temos que estar sempre atentos, com cuidado. Satanás até engana as pessoas, mostrando para as pessoas, você quer chegar até o céu? Você pode chegar de todo jeito, né? Você pode fazer caridade, suas caridades vai diminuir seus pecados, você vai chegar até Deus. Mentira. Só existe uma maneira de chegarmos até Deus, através de Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que podemos chegar até Deus. No livro de João, capítulo 14, 6 diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus Cristo podemos chegar até Deus. Satanás também engana as crianças, os jovens a se rebelarem contra Deus, contra papai e mamãe. Hoje tem muitos jovens, muita criança que se não tiver um celular, se não tiver uma internet livre, já ficam com raiva de Deus, de papai, de mamãe. Que é isso, crianças? Isto é se rebelar contra Deus e o resultado não é nada bom, certo? Por isso que nós precisamos conhecer a Deus e o seu inimigo, que também é o nosso inimigo, o Satanás. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Se você não sabe ler, peça para o papai e a mamãe ler a Bíblia para você, certo? A palavra de Deus também nos ensina que nós devemos ser vigilantes, observar todas as coisas ao nosso redor. Veja só o que diz lá em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Satanás quer enganá-lo, porque fazendo assim ele pode destruí-lo. A Bíblia nos avisa para sermos cuidadosos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Então, como podemos nos proteger das ciladas do diabo? Uma maneira é de saber o que Deus diz na Bíblia, né? Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só o que diz João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Este versículo é o versículo para você decorar na quarta lição, que é a que nós estamos terminando, certo? Mas preste atenção, outra coisa, crianças. Para vencermos o nosso inimigo, nós precisamos crer que Jesus é nosso Salvador, nos arrepender dos nossos pecados, mas devemos todos os dias orar, pedir a Deus, nos dê força, nos dê sabedoria, ler a palavra de Deus, porque somente lendo a palavra de Deus poderemos vencer o inimigo. E sabe qual é a consequência? Quem desobedece a Deus se torna escravo de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que se conhecermos a verdade vai nos libertar da escravidão de Satanás. Existe um lugar específico para Satanás e seus seguidores, o lago de fogo. É verdade. Em Apocalipse 20:10 diz, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nós precisamos, sim, crianças, conhecer o inimigo de Deus. Não precisamos ter medo. Pelo contrário, precisamos confiar em Deus, entregar nossa vida a Deus e vamos vencer o inimigo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.